Capítulo 65. O Antigo Testamento é historicamente confiável? A escrita do Antigo Testamento começou cerca de 3.400 anos atrás. Claro, nenhum dos manuscritos originais, chamados autógrafa, escritos pelos autores inspirados por Deus, existem hoje. O que lemos agora são cópias impressas traduzidas de antigas cópias manuscritas, também copiadas do original. Isso se deve ao fato de a Bíblia ter sido composta e transmitida numa era antes das máquinas de impressão. Todas as cópias tiveram de ser escritas à mão. Com o passar do tempo, a tinta esmoeceu e o material em que o manuscrito foi escrito se deteriorou. Por isso, se um documento tivesse de ser preservado e transmitido à geração seguinte, era preciso fazer novas cópias ou o documento se perderia para sempre. Essas cópias eram feitas exatamente como os originais, à mão, com tinta, que esmaecia sobre materiais que se deterioravam. Mas você pode perguntar com razão: as reproduções copiadas à mão não abrem espaço para todo tipo de erro? Como podemos ter certeza de que um copista cansado, com vistas embaçadas devido ao sono, não pulou algumas palavras humanamente importantes? Deixou de incluir partes inteiras de Gênesis ou citou erroneamente algum versículo importante de Isaías? Os críticos dizem que a Bíblia é uma coleção de escritos desatualizados, crivados de impressões e distorções. Portanto, como podemos ter certeza de que o texto de que a Bíblia disponível hoje reflete uma transmissão exata da original? Deus não nos deixa fazendo perguntas. Ele tem supervisionado milagrosamente a transmissão das Escrituras para garantir que elas sejam repassadas com precisão de uma a outra geração. O trabalho dos escribas. Um dos meios pelos quais Deus garantiu que o Antigo Testamento seria retransmitido de modo exato foi escolher, chamar e cultivar uma nação de homens e mulheres que levaram muito a sério o livro da lei. Deus ordenou e instilou um povo judeu com uma grande reverência pelas Escrituras. Essa atitude tornou-se parte tão integrante da identidade judaica que a classe de estudiosos judeus, chamada Superian, de uma palavra hebraica que significa escribas, surgiu entre os séculos 5 e 3 a.C. Esses guardiões das escrituras hebraicas se dedicaram a preservar cuidadosamente os antigos manuscritos e produzir novas cópias quando necessário. Os Superian foram eclipsados pelos escribas talmúdicos, que guardavam, interpretavam e comentavam os textos sagrados de cerca de 100 d.C. a 500 d.C. Os escribas talmúdicos foram sucedidos pelos escribas conhecidos como massoretas, cerca de 500 a 900 d.C. Os escribas talmúdicos, por exemplo, estabeleceram disciplinas rígidas e detalhadas para a cópia de um manuscrito. Suas normas eram tão rigorosas que, quando uma nova cópia era concluída, eles conferiam à reprodução autoridade semelhante à principal por estarem plenamente convencidos de que tinham em mãos uma duplicata exata. Essa foi a classe de pessoas que, na providência de Deus, foram escolhidas para preservar o texto do Antigo Testamento durante séculos. Um escriba começava seu dia de transcrição lavando cerimonialmente seu corpo. Ele se trajava com roupas judaicas antes de sentar-se à sua escrivaninha. Enquanto escrevia, se chegava ao nome hebraico de Deus, não podia começar a escrevê-lo com uma nova pena mergulhada em tinta pelo temor de que isso borrasse a página. E, uma vez que tivesse começado a escrever aquele nome, não podia parar ou se distrair. Mesmo que um rei entrasse na sala, o escriba era obrigado a prosseguir até ter terminado de escrever o santo nome do único Deus, o único verdadeiro Deus. As diretrizes talmúdicas para a cópia de um manuscrito também exigiam o seguinte: 1. O rolo deveria ser feito de pele de um animal cerimonialmente limpo. 2.
Cada pele deveria conter um número específico de colunas ao longo de todo o rolo. 3. O comprimento de cada coluna deveria se estender à mão a não menos que 48 linhas e não mais que 60 linhas. 4. A largura da coluna deveria consistir em exatamente 30 letras. 5. O espaço de uma linha deveria aparecer entre cada consoante. 6. A largura de 9 consoantes deveria ser inserida entre cada seção. 7. Um espaço de 3 linhas deveria aparecer entre cada livro. 8. O quinto livro de Moisés, Deuteronômio, precisava terminar exatamente com uma linha completa. 9. Nada, nem mesmo a palavra mais curta, poderia ser copiada de memória. Tudo deveria ser copiado letra por letra. 10. O escriba precisava contar o número de vezes que cada letra do alfabeto ocorria em cada livro e compará-lo com o original. O texto confirmado. Até metade do século XX, entretanto, não havia como saber exatamente quão surpreendente tinha sido a preservação do Antigo Testamento. Como nos referimos na pergunta 54 deste livro, antes de 1947, o mais antigo manuscrito hebraico completo datava de 900 depois de Cristo. No entanto, com a descoberta de 223 manuscritos bíblicos e muitos outros manuscritos e fragmentos parciais em cavernas do lado oeste do Mar Morto, temos agora manuscritos do Antigo Testamento datados pelos paleógrafos em 125 a.C. Esses chamamos manuscritos do Mar Morto, são milhares de anos mais antigos do que quaisquer outros anteriormente conhecidos. Mas há uma parte emocionante. Uma vez comparados os manuscritos do Mar Morto com as versões modernas, a moderna Bíblia hebraica comprovou ser idêntica, palavra por palavra, em mais de 95% do texto. Os outros 5% consistiam principalmente em variações ortográficas. Por exemplo, das 166 palavras de Isaías 53, somente 17 letras estavam em questão. Delas, 10 letras se referiam à ortografia e 4 a mudanças de estilo. As 3 letras restantes compunham a palavra luz, que foi acrescentada ao versículo 11. Em outras palavras, a maior descoberta de manuscritos de todos os tempos revelou que 1000 anos de cópia do Antigo Testamento produziram pequenas variações apenas. Nenhuma delas alterou o clássico significado do texto ou influenciou a integridade fundamental do manuscrito em questão. Os críticos ainda farão seus pronunciamentos em contradições às evidências. Entretanto, o peso esmagador das evidências afirma que Deus preservou sua palavra e a retransmitiu com exatidão ao longo dos séculos, para que, quando você consultar o Antigo Testamento hoje, possa confiar plenamente que tem em mãos um documento preservado e totalmente confiável. Capítulo 66. O Novo Testamento é historicamente confiável? Você tem certeza de que o Novo Testamento que lê é o mesmo que Deus inspirou Mateus, Marcos, João, Paulo ou Pedro a escreverem? Lembre-se de que o texto foi escrito cerca de 2000 anos atrás. Nós, é claro, não temos manuscritos originais. Então, como podemos ter certeza de que as antigas cópias de que dispomos hoje não foram alteradas ou distorcidas por pessoas que acrescentaram às cópias as próprias ideias? Em outras palavras, como podemos ter certeza de que o Novo Testamento de que dispomos hoje é uma reprodução confiável do que Deus inspirou a seus escritores? A multiplicidade de manuscritos. Sabemos que escribas especialistas hebreus fizeram cópias de manuscritos do Antigo Testamento, mas esse não é o caso do Novo Testamento. Há várias razões para isso. 1. A liderança oficial judaica não endossou o cristianismo. 2. As cartas e histórias que circularam pelos escritores do Novo Testamento não eram tidas na época das escrituras como escrituras oficiais. E 3.
Esses documentos não foram escritos na língua hebraica, mas em formas de grego-aramaico. Assim, as mesmas disciplinas formais não foram seguidas na tradição desses escritos de uma geração a outra. No caso do Novo Testamento, Deus fez algo novo a fim de garantir que sua palavra fosse cuidadosamente preservada para nós e nossos filhos. Os historiadores avaliam a confiabilidade textual da literatura antiga de acordo com dois padrões. O intervalo de tempo entre o original e a cópia mais antiga. E 2, quantas cópias manuscritas estão disponíveis. Por exemplo, praticamente tudo o que sabemos hoje a respeito das façanhas de Júlio César nas guerras de Gália, 58 a 51 a.C., vem de 10 cópias manuscritas das obras de César, intitulada As Guerras Gálicas. A mais antiga dessas cópias data de um período menos de 1000 anos do tempo em que o original foi escrito. Nosso texto moderno da História de Roma, de Tito Livio, depende de um manuscrito parcial e de 19 cópias bem posteriores, que são datadas de 400 a 1000 anos depois do texto original. Padrões de confiabilidade textual aplicados à literatura clássica. Autor: Homero. Livro: Ilíada. Data da escrita: 800 a.C. Cópias mais antigas existentes: 400 a.C. Intervalo de tempo: 400 anos de Cristo. 400 anos. Número de cópias: 643. Autor: Heródoto. Livro: História. Data da escrita: 480 a 425 a.C. Número de cópias: 900 depois de Cristo. Intervalo de tempo: 1350 anos. Número de cópias: 8. Tucídides é o autor. Livro: História. Data da escrita: 460 a 400 a.C. Cópias mais antigas existentes: 900 depois de Cristo. Intervalo de tempo: 1300 anos. Número de cópias: 8. Autor: Platão. Livro: não se sabe o nome. Data da escrita: 400 a.C. Cópia mais antigas existentes: 900 depois de Cristo. Intervalo de tempo: 1300 anos. Número de cópias: 7. Autor: Demóstenes. Livro: não se sabe o nome. Data da escrita: 300 a.C. Cópia mais antiga existente: 1100 depois de Cristo. Intervalo de tempo: 1400 anos. Número de cópias: 200. Autor: César. Livro: Guerras Gálicas. Data da escrita: 100 a 44 a.C. Cópias mais antigas existentes: 900 depois de Cristo. Intervalo de tempo: 1000 anos. Número de cópias: 10. Autor: Tito Livio. Livro: História de Roma. Data da escrita: 59 a.C. a 17 depois de Cristo. Cópia mais antiga existente: 300 depois de Cristo a 900 depois de Cristo. Intervalo de tempo: 400 anos a 1000 anos. Números de cópias: um parcial 19. Próximo autor: Tácito. Livro: Anais. Datas da escrita: 100 depois de Cristo. Cópias mais antigas existentes: 1100 depois de Cristo. Número de cópias: 20. Autor: Plínio II. Livro: História Natural. Data da escrita: 61 a 113 depois de Cristo.
Cópia mais antiga existente, 800 depois de Cristo. Intervalo de tempo, 700 anos. Número de cópias, 7. Por comparação, o texto de Ilíada de Homero é o mais confiável. É apoiado por 643 cópias manuscritas existentes hoje, com meros 400 anos de intervalo de tempo entre a data da composição e a mais antiga das cópias. A evidência textual para Tito Livio e Homero é considerada mais do que adequada para os historiadores usarem na avaliação dos originais, mas essa evidência empalidece em comparação com o que Deus realizou no caso do texto do Novo Testamento. O Novo Testamento não tem igual. Usando esse padrão para avaliação de confiabilidade textual dos escritos antigos, o Novo Testamento permanece isolado. Não há comparação. Nenhum outro livro do mundo antigo se aproxima de sua confiabilidade textual. Perto de 25.000 manuscritos foram fragmentados de manuscritos do Novo Testamento ou fragmentos de manuscritos do Novo Testamento repousam em bibliotecas e universidades por todo o mundo. A mais antiga dessas descobertas feita até agora é um fragmento do Evangelho de João, disponível na biblioteca de John Rylands, da Universidade de Manchester, Inglaterra. Foi datado de 50 anos depois que o apóstolo João escreveu o original. Padrões de confiabilidade textual aplicadas à Bíblia. Autor, João. Livro, João. Cópias mais antigas existentes, 130 depois de Cristo. Intervalo de tempo, 50 anos ou mais. Número de cópias, fragmentos. Autor, o restante dos escritores do Novo Testamento. Livro, o restante dos livros do Novo Testamento. Cópias mais antigas existentes, 200 depois de Cristo, são livros. Intervalo de tempo, 100 anos. Número de cópias, não há relato. Cópias mais antigas existentes, 250 depois de Cristo, a maior parte do Novo Testamento, intervalo de tempo 150 anos. Números de cópias não se sabe dizer. Cópias mais antigas existentes, 325 depois de Cristo, o Novo Testamento completo, intervalo de tempo 225 anos. Números de cópias, mais de 5.600 manuscritos gregos. Cópias mais antigas existentes, 366 a 284 depois de Cristo. A tradução da Vulgata Latina. Intervalo de tempo, 284 anos. Número de cópias, não se tem relatos. Cópias mais antigas existentes, 400 a 500 depois de Cristo. Outras traduções. Intervalo de tempo, 400 anos. Número de cópias, mais de 19.000 manuscritos traduzidos. Cópias mais antigas existentes, totais. Intervalo de tempo, 50 a 400 anos. Número de cópias, mais de 24.900 manuscritos. Podemos estar confiantes de que o texto do Novo Testamento tem sido transmitido ao longo dos séculos com precisão e exatidão. Em outras palavras, podemos ter certeza de que o que foi escrito inicialmente é o que temos hoje. Mas surge uma pergunta ainda mais crítica. As palavras de Deus foram registradas exatamente como ele pretendeu que fossem? Quando esses escritores inspirados registraram os eventos históricos, estavam cronologicamente próximos a esses eventos, de modo que podemos confiar na exatidão do que eles escreveram? Muitos escritos antigos mantêm-se apenas vagamente fiéis à realidade dos eventos relatados. Alguns autores altamente conceituados do mundo antigo, por exemplo, relatam eventos que aconteceram muitos anos antes de eles terem nascido e em países que eles nunca visitaram. Embora seus relatos fossem ser, em grande parte, factuais, os historiadores admitem que devem ser dada maior credibilidade a escritores que estiveram tanto geográfica quanto cronologicamente perto dos eventos que relataram. Tendo isso em mente, observe o amoroso cuidado de Deus ao inspirar a escrita do Antigo Testamento. O
peso esmagador do mundo acadêmico confirma que os relatos da vida de Jesus, a história da igreja primitiva e as cartas que foram o Novo Testamento foram todos escritos por testemunhas oculares dos eventos que registraram ou contemporâneos das testemunhas oculares. Deus escolheu Mateus, Marcos e João para escreverem 3 dos 4 evangelhos. Foram homens que puderam dizer coisas como: e aquele que viu isso é quem dá testemunho. João 19:35. Deus falou por intermédio de Lucas, o médico, para registrar o 3º evangelho e o livro de Atos. Lucas, um escritor meticuloso e cuidadoso, usou como fonte informações sobre fatos transmitidos pelos que, desde o princípio, foram suas testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas, capítulo 1, versículo 2. Deus poderia ter falado por meio de qualquer pessoa, de qualquer lugar, a fim de registrar suas palavras sobre Cristo. Contudo, para nos dar mais confiança na verdade, ele agiu por meio de testemunhas oculares como João, que disse: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Ele agiu por intermédio de Pedro, que declarou: por que não seguimos fábulas engenhosas quando nos fizemos conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Pois fomos testemunhas oculares de sua majestade. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. E a quem Deus escolheu como seu mais prolífico escritor? O apóstolo Paulo, cuja dramática conversão de perseguidor dos cristãos a implantador de igrejas o tornou talvez a mais confiável de todas as testemunhas. Meu Deus não parou por aí. Aqueles por intermédio de quem ele transmitiu sua palavra inspirada foram também apóstolos. Estes homens podiam confiar em suas experiências como testemunhas e apelar para o conhecimento em primeira mão de seus contemporâneos, até mesmo de seus adversários mais vaidosos. Veja Atos, capítulo 2, 32, no capítulo 3, versículo 15, também capítulo 13, versículo 31, e também em 1 Coríntios 15, versículo 3 ao 8. Eles não apenas diziam: olhem, nós vimos isto, ou nós ouvimos isto, mas tinham tanta confiança no que escreveram a ponto de dizerem: confira, pergunte por aí, e vocês sabem tão bem quanto eu sei. Existem amplas evidências mostrando que Deus foi bastante seletivo quanto às pessoas que escolheu para registrar suas palavras. Pessoas que, em sua maioria, tiveram conhecimento em primeira mão dos principais eventos e se tornaram canais confiáveis para registrar e transmitir exatamente as verdades que Deus quis que conhecêssemos. Ao ler o Novo Testamento, assim como o restante da Bíblia, você pode confiar de que tem em suas mãos uma transmissão confiável do que Deus inspirou.